Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que não devemos zombar de Deus e não devemos nos enganar, né? Mas eu quero deixar aqui uma palavra aqui que está em Naum, capítulo 1, versículo 2, até mais ou menos o 3. Eu podia ir adiante, mas até mesmo o 3. Mas você pode ir de Naum, capítulo 1, versículo 1 até o 15, mas eu vou até o 3. Eu recebi um comentário. É um desafio, gente. É um desafio com Deus. As pessoas têm desafiado Deus de forma brutal, né? Eu recebi uma mensagem horrorosa, posso dizer isso, de alguém dizendo que Deus não está preocupado com a terra e que nunca recebeu nada de Deus. Deixa eu dizer para você. Eu vou até citar o nome desse rapaz, porque foi num vídeo meu, né? Fernando Bastos, né? Vou citar. Até porque, para ele acordar e não desafiar Deus. Gente, Deus, ele deixa bem claro, bem explicado na sua palavra, que o que o homem semeia, isso também ceifará. O que o homem planta, ele vai colher. É como aquele labrador que planta numa roça e colhe o fruto. Porém, no ano que ele não planta, ele não colhe, porque a gente só colhe o que planta. Então, não faça isso, meu irmão. Deus não está preocupado com a terra, com o mundo. Não, com o mundo não, com a terra não, mas com os habitantes ele está. Porque Deus não fez o homem para ir para o inferno. Porém, o que é que você, meu irmão, Fernando Bastos, o que nós temos plantado diante de Deus? O que é que nós temos feito diante de Deus para nós colher frutos bons e abençoados? Diz assim no livro de Naum: o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Eu quero dizer aqui, irmãos, que adversário aqui na Bíblia, inimigos aqui na Bíblia, não se refletem ou não se refere apenas ao diabo, não. Tem muitos pregadores, orientadores, que diz que o inimigo do homem é o diabo. Não, não é isso. O diabo é o maior inimigo do homem depois dele mesmo, depois do seu ego, da sua vontade. Até porque lá no Novo Testamento Jesus diz: orai pelos vossos inimigos. Ou melhor, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, amai os vossos inimigos. Ou seja, se o único inimigo nosso fosse o diabo, Deus nunca ia mandar eu amar o diabo. Então, o único inimigo nosso não é o diabo. Alguém que deseja o meu mal, mesmo usado pelo diabo, também é o meu inimigo. Porque Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então diz assim, o Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e minguar todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha.
Então a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Quem é o culpado? É todos aqueles que cometem um delito, é todos aqueles que praticam certo tipo de prática, esses são culpados. E Deus não inocenta o culpado, Deus ele perdoa o culpado. Deus perdoa o culpado quando ele se arrepende de suas culpas. Quando ele joga as suas culpas nos pés do Senhor e diz: Senhor, eu me arrependo, eu quero ser uma pessoa, um homem e uma mulher nova. Você está vendo as imagens aí, né? Você sabe de onde é essas imagens? Lógico que ninguém foi lá para saber, mas pelo que a Bíblia diz, é daí para pior, isso é o de menos. Essas imagens que você está vendo é o de menos. Então a Bíblia diz que Deus jamais inocenta o culpado. Ah, mas Jesus veio e trouxe a graça. Ele trouxe a graça para dar um tempo para você, para mim, para nós se arrepender dos nossos maus caminhos. Naquele tempo o homem pecava contra Deus, ele era fulminante agora, ou melhor, fulminado urgentemente. Ele era absorvido, destruído pelo fogo consumido. Hoje o homem peca um tempo, 2 tempos, e Deus dá tempos e tempo para ele se arrepender, né? Agora, pecado, irmão, não é só prostituir, adulterar, roubar, vício, não. A ganância por dinheiro é pecado. A avareza é pecado. A soberba é pecado. O orgulho é pecado. Aquela sede, o apóstolo Paulo dizia que aqueles que querem ficar ricos caem na tentação, caem na concupiscência do pecado. É pecado ser rico? Não. A riqueza é dom de Deus. Cabe de maneira correta eu adquirir a riqueza. Então a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Não vai pensar que você vai colher abacaxi se você plantou pepino, né? Não vai pensar não vai pensar que você vai colher abóbora se você plantou melancia. Não vai pensar você que vai colher feijão se você plantou arroz. Ou seja, não vai pensar que você vai colher bonança se você planta tempestade. Não vai pensar que você vai colher perdão se você planta mágoa, cheio do seu eu, cheio da sua vontade. Só vai nos pés de Deus para pedir sucesso. Só vai nos pés de Deus para pedir bonança, para pedir aquilo que seu ego deseja. Não, Deus não é garçom, meu irmão. Deus não é carteiro. Deus não é um office boy que sai entregando correspondência de correio, de lojas, de mercados, de empresas grandes, de porta em porta, né? Eu já trabalhei de office boy, entregando correspondência, né? Então Deus não é isso. Para que você quer Deus apenas para isso, né? Então, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Eu podia ler mais, mas você pode ler aí na sua casa. Aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus não poupou, irmãos, nem o seu filho para salvar a humanidade. Como é que você diz que Deus não está preocupado, né? Como é que você diz que Deus não está preocupado com a humanidade? Como é que você diz que Deus não está preocupado com a vida de alguém, né? Então, se Deus não poupou o seu filho para salvar a humanidade, mas vamos olhar para o outro lado, Ele também não vai poupar você de passar pela punição se você não se arrepender. Tem que existir um arrependimento, não é um remorso. O arrependimento é ato que a gente pratica, é um ato de um arrependimento de não voltar a praticar as velhas práticas que nós praticávamos, né? Então, se Deus não poupou Jesus, antes Ele deu para nos salvar, também não vai poupar você de passar pela punição se você não se arrepender, né? As pessoas confundem porque Jesus trouxe a graça. Ah, eu vou fazer o que eu quero. A Bíblia diz, irmão, que não devemos, né, usar da liberdade para dar lugar à carne. Não devemos usar da liberdade que Jesus nos deu
para dar ocasião à carne. Então, aqui no livro de 2 Pedro, melhor dizendo, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservados para o juízo. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não perdoou nem os anjos. Nem os anjos quando pecou contra ele, né? Antes lançou no abismo que está reservado para o juízo. Então não brinque, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gente, o inferno é verídico. Tem gente que está abusando da liberdade que Cristo nos deu, da graça que Cristo nos deu, para fazer o que quiser, para andar na carne. O apóstolo Paulo disse: não deis lugar, não deis lugar, não use da liberdade que Cristo nos deu para dar lugar à carne. Por isso tem muita gente doente, na miséria, ganha muito dinheiro, mas vive uma vida de desempregado. Tem pessoas que têm 2, 3 empregos, vivem uma vida de desempregado, porque quer agir, está dando lugar à carne, porque Deus nos deu liberdade. Olha aí essas imagens que você vê agora. Isso é verídico, gente, isso não é mentira. Então preste atenção, meu amigo Fernando Basto, e todos que já disseram assim: ah não, eu não acredito, Deus não ama o mundo. Irmão, Deus ama tanto o mundo, que pegou o seu único filho unigênito e entregou por você, por mim, para nós ser salvos, para nós ser uma nação feliz. Essa é a verdade. Agora, não tem como você sair nos carnavais, nas noitadas, nas baladas, nas drogas, nos vícios, na prostituição, no adultério. Você pratica todo tipo de pecado e diz assim: ah não, eu quero ter um ano abençoado, eu quero ter uma vida abençoada. Como, gente? A Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Não tem como você plantar coisas, uma semente, e colher outro fruto, gente. Ah, eu já pedi tanto, né? Foi o que o Fernando Basso fala. Ah, eu pedi tanta coisa a Deus, mas nunca me ouviu. Não, ele te ouviu porque ele não é surdo. Ele te ouviu. Ele só não te atendeu. Ele não só te atendeu. Por quê? Porque você quer colher um fruto de uma semente que você não está plantando, meu querido. Primeiro, você é descrente, incrédulo, irreverente diante de Deus. Qual é o pai que dá atenção para o filho? Se tudo que o pai pede para o filho, o filho, não vou fazer, vai fazer o senhor, aquele filho brutal. Que negócio é esse? O pai pode até ajudar a colher, mas não porque ele merece, mas porque o pai tem misericórdia. Mas chega um momento que o pai cansa, gente. É só você olhar, né? Ali no filho pródigo, o pai deixou o filho ir, ele quis ir, ele foi lá, trabalhava com o pai, achava que estava ruim, foi lá, pediu a herança do pai, né? Ainda em vida, pegou a herança da parte que ele tinha do pai, que herança só se recebe quando o pai morre, o pai ainda estava vivo, foi lá, gastou com os desejos carnais, a ponto de pedir trabalho para cuidar da lavagem dos porcos, para comer da sobra dos porcos. Então, não vá pensar: não, Jesus trouxe a graça, eu estou de boa, eu posso ter tudo. Não, você tem que ter tudo se você fazer tudo certo, sem avareza, sem egoísmo. Jesus, ele era tão bom, Jesus queria estar perto de todo mundo, ele queria estar perto daqueles perdidos, daqueles pequenos, daqueles desvalorizados, que ninguém valorizava eles, porque Jesus, ele sempre esteve perto dos pequenos para tornar os pequenos grandes. Amém?
Ele sempre queria estar perto dos pequenos para tornar os pequenos grandes. Jesus, você pode ver que os apóstolos de Jesus, todos eram pequenos. Pequenos como? Não eram pessoas ricas, poderosas no meio da sociedade, mais ou menos Judas, né? E alguns cobradores de impostos, que não era muita coisa financeiramente falando. Jesus podia ter escolhido homens de posição, homens poderosos economicamente, financeiramente, mas Jesus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Não desafie Deus, irmãos. O inferno é real. O inferno é verídico. Não desafie Deus, irmão. Você pode se deparar na rua da amargura. E às vezes a gente está na rua da amargura, chama por Deus, às vezes Deus ouve e não atende. Por quê? Porque nós só clamamos, muitos de nós só clamamos a Deus no momento difícil. E às vezes não vem um arrependimento, vem um remorso. Qual é a diferença, missionário Francinaldo, do arrependimento para o remorso? O arrependimento é quando você se arrepende e não volta a fazer. O remorso é aquele que você diz que está arrependido, mas quando tudo passa, você volta a fazer de novo. Cuidado, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde para você acordar. Como também para mim, se eu não abrir os olhos enquanto é tempo. Estou falando isso para o senhor, meu amigo, meu colega, colega Fernando Basto. Mas vai servir para mim, para o senhor e para outros que vai escutar essa mensagem. Reflita, meu Deus, o que é que eu tenho feito para o Senhor me acolher, me abraçar? Será que eu tenho me arrependido? Será que eu tenho plantado um fruto, uma semente realmente para me colher um fruto abençoado em espírito e em verdade? Será que eu tenho plantado uma semente de arrependimento, como disse João, né? João Batista, produzir fruto de arrependimento. A Bíblia não mandou eu produzir fruto de riqueza. A riqueza vem depois. Mas produzir fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Deseja você que me escuta agora. De repente é a última, é a primeira e última oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. De repente amanhã você não vai ter mais outra oportunidade. Que garante se você não morre hoje? E amanhã pode ser tarde para você se arrepender. Cuidado. Cuidado. Se dobre diante de Deus. Arrependa-se diante de Deus. Que Deus abençoe você, meu querido colega Fernando Basto. Deus abençoe todos que nos escutam através dessa mensagem. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo.